A noite estava fria e silenciosa quando estacionei o carro na garagem. O dia tinha sido exaustivo. O enterro de Vera, minha sogra, ainda pesava em minha mente. Embora nunca tivéssemos uma relação fácil, sua morte repentina nos abalou. Meu marido, Daniel, mal falará desde que saímos do cemitério. Enquanto trancava o carro, olhei ao redor. A rua estava deserta, apenas iluminada pelos postes amarelados. O vento gelado soprava as folhas secas pela calçada. Tudo parecia estranho, como se houvesse algo no ar, uma energia densa que me fazia arrepiar. Empurrei a porta de casa com cuidado, sentindo o peso do silêncio. Subi as escadas devagar, desejando apenas um banho quente e o conforto da minha cama. Daniel não dissera uma palavra desde que entramos no carro, e continuava calado, sentado na beira da cama, com o olhar perdido. Amor, você quer comer algo? Perguntei baixinho. Ele balançou a cabeça, sem desviar os olhos do chão. Só quero dormir. Assenti, entendendo sua dor. Mesmo com os problemas que tivemos com Vera, perder a mãe era devastador. Eu estava prestes a entrar no banheiro quando um som me fez parar. 3 batidas secas na porta da frente. Olhei para o relógio. 00:30 em ponto. Meu coração acelerou. Quem bateria à nossa porta àquela hora? Você ouviu isso? Perguntei, virando-me para Daniel. Ele franziu a testa, parecendo confuso. O quê? Batidas na porta. Ele pareceu hesitar por um segundo, mas então apenas balançou a cabeça. Deve ser o vento. Esquece isso e vem deitar. Engoli em seco. Algo dentro de mim dizia que não era o vento. Desci as escadas devagar, sentindo um frio estranho na espinha. O silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. Ao me aproximar da porta, hesitei. Por que eu estava tão nervosa? Era só alguém batendo, certo? Respirei fundo e girei a maçaneta. Meu corpo inteiro congelou. Vera estava ali. Minha sogra, que enterramos naquela tarde, estava parada na soleira da porta. Vestia a mesma roupa que usará no hospital antes de falecer. Sua pele estava pálida, mas seus olhos estavam vivos. Ela me encarava com um olhar tranquilo, quase divertido. Senti minhas pernas fraquejarem. O que foi, minha querida? Parece que viu um fantasma. A voz dela era a mesma. O tom doce, mas com um leve toque de ironia. Meu coração batia tão forte que doía. Vera. Minha voz saiu em um sussurro. Você morreu. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse confusa, e então riu baixo. Morri? Que bobagem, querida. Acho que você teve um pesadelo. Meus lábios tremiam. Meu cérebro tentava processar o que estava diante de mim, mas nada fazia sentido. Me afastei um passo, quase tropeçando no tapete da sala. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Daniel descia as escadas com um olhar sonolento, claramente sem entender o que estava acontecendo. Amor, quem era na porta? Minha garganta secou. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele olhou na direção da entrada e congelou. Seus olhos se arregalaram e seu rosto perdeu toda a cor. Mãe! Um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Daniel piscou várias vezes, como se tentasse se convencer de que estava alucinando. Mas você morreu. Eu mesmo fechei o caixão. O sorriso de Vera se alargou. Ora, meu filho, você também teve um pesadelo? Ela entrou na casa sem ser convidada, andando com uma naturalidade assustadora. Cada passo dela fazia meu estômago revirar. Daniel recuou, chocado. Isso não pode estar acontecendo. Eu me afastei ainda mais, mas a porta se fechou sozinha atrás dela. Meu corpo inteiro tremia. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu fraca. Vera nos observou por um longo momento antes de soltar um suspiro teatral. Parece que vocês não estão felizes em me ver. Que pena. Eu voltei para cuidar de algumas coisas inacabadas. Daniel e eu trocamos um olhar desesperado. Que coisas inacabadas? Perguntei,
sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. Vera sorriu de um jeito que fez um arrepio gelado percorrer minha espinha. Vocês vão descobrir. E então, sem aviso, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram de uma vez. O que quer que estivesse acontecendo, estava apenas começando. As luzes piscaram e, num instante, a casa mergulhou na escuridão completa. Meu coração disparou. Podia sentir o frio subindo pela minha espinha, e minha respiração ficou entrecortada. O único som era a respiração tensa de Daniel ao meu lado. O que está acontecendo? Sussurrei, sem me mover. Ouvi o som dos passos de Vera. Lentos. Precisos. Não fiquem tão assustados, queridos, a voz dela ecoou no escuro. Eu só quero conversar. O instinto me mandava correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Eu conhecia essa casa de cor, mas no breu total, tudo parecia ameaçador. Engoli em seco e procurei por Daniel. Daniel, minha voz era quase inaudível. Estou aqui, a resposta veio logo ao meu lado, mas ele parecia tão imóvel quanto eu. O som de um fósforo sendo riscado me fez prender a respiração. Uma pequena chama iluminou o rosto de Vera. Ela estava sorrindo. Segurava uma vela, e sua expressão era perturbadoramente serena. Pronto, agora podemos nos ver. A chama tremulava, lançando sombras dançantes nas paredes. Vera deu um passo à frente, e Daniel finalmente reagiu, agarrando meu braço com força. Isso não pode estar acontecendo. Ele balançava a cabeça, como se tentasse expulsar o que via. Eu enterrei você. Vi seu corpo no caixão. Isso não é real. Vera ergueu uma sobrancelha. Oh, meu filho, tem certeza? Você viu meu corpo, ou apenas aquilo que quiseram que você visse? Meu estômago revirou. O que quer dizer com isso? Perguntei, minha voz tremendo. Ela sorriu, mas dessa vez, havia algo cruel na sua expressão. Vocês sempre confiaram cegamente no que lhes disseram, não é? Mas nem tudo é como parece. Ela apontou para Daniel. Meu querido filho, o que realmente sabe sobre minha morte? Daniel abriu a boca para responder, mas hesitou. Eu podia ver em seus olhos a luta interna. Então, ele balançou a cabeça. Você teve um ataque cardíaco. Os médicos disseram. Eu vi você no hospital. Você não resistiu. Vera soltou uma risada baixa. É mesmo? Tem certeza? As palavras dela me deram um calafrio. Eu olhei para Daniel, e a expressão dele mudou de pânico para confusão. Do que você está falando? Perguntei, minha garganta seca. Vera suspirou e começou a andar pela sala, como se aquilo fosse apenas uma conversa trivial. Eu estava no hospital, sim. Mas vocês nunca questionaram o que aconteceu antes? Nunca se perguntaram por que meu coração simplesmente parou? Meus olhos se arregalaram. Ela estava sugerindo que... Alguém te matou? Soltei, sem conseguir conter a pergunta. Daniel me lançou um olhar surpreso, mas Vera apenas sorriu. Ah, agora começamos a pensar, não é? O silêncio era sufocante. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Isso é uma loucura. Daniel passou as mãos pelo rosto. Isso não pode ser real. Você está morta. Isso é algum tipo de alucinação, um pesadelo. Mas Vera apenas continuou sorrindo. Se eu estivesse morta, como eu estaria aqui agora? Eu tremi. O que quer que estivesse acontecendo não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, a presença dela parecia tão real. O cheiro dela, a maneira como se movia, tudo era exatamente como antes. E então ela se virou para Daniel e disse algo que fez minha pele arrepiar. Eu sei o que você fez. O rosto de Daniel ficou pálido. Ele cambaleou um passo para trás. O quê? Eu sei o que você fez na noite anterior à minha morte. Um silêncio gélido tomou conta do ambiente. Você está mentindo, Daniel gritou. Mas sua voz tremeu, e eu percebi que havia algo mais. Ele estava com medo. E, naquele instante,
Percebi que Daniel sabia exatamente do que ela estava falando. O que ele estava escondendo? A vela nas mãos de Vera tremulava, lançando sombras distorcidas pelo cômodo. O silêncio era esmagador, como se o ar estivesse carregado de algo invisível, algo que nos impedia de respirar. Meus olhos foram de Vera para Daniel, que estava paralisado contra a parede, sua testa coberta de suor. O que ela está dizendo, Daniel? Minha voz saiu baixa, mas cortante. Eu podia sentir que a resposta mudaria tudo. Ele engoliu em seco. Seus olhos estavam arregalados, sua respiração acelerada. Eu não sei do que ela está falando, sua voz tremia. Mas seus olhos se recusavam a encarar os de Vera. Ela sorriu de um jeito que me fez arrepiar. Ainda vai fingir, querido? Depois de tudo? De repente, ela caminhou até a mesa de jantar e depositou a vela ali, deixando a luz dançar sobre a superfície de madeira. Então, virou-se lentamente para Daniel. Você deveria contar a verdade. Que verdade? Minha paciência estava se esgotando. Afinal, o que estava acontecendo ali? Daniel passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo. Ele parecia um animal encurralado. Foi um acidente, ele soltou, de repente, sua voz repleta de desespero. Um frio percorreu minha espinha. O que foi um acidente? Sussurrei. Ele fechou os olhos por um instante, como se revivesse uma memória que tentava esquecer. Quando os abriu novamente, seus olhos estavam marejados. Na noite antes da morte dela, nós discutimos. Eu fui vê-la no hospital. Ela estava fraca, mas ainda consciente. Meu coração batia forte. Eu disse coisas horríveis. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar a culpa. Eu disse que estava cansado de tudo, que queria seguir em frente. Que talvez fosse melhor se ela simplesmente partisse logo. Minhas pernas enfraqueceram. Daniel. Eu não queria dizer isso. Foi da boca para fora, no calor do momento. Mas então, sua voz falhou. Ele começou a chorar. Vera permaneceu em silêncio, apenas observando. Eu saí do quarto, e naquela mesma noite, os médicos disseram que seu coração parou. O cômodo pareceu girar ao meu redor. Você está dizendo que ela morreu, porque você disse aquilo? Minha voz saiu trêmula. Eu não sei. Mas e se sim? E se ela simplesmente desistiu de lutar? Ele passou as mãos no rosto, desesperado. Desde então, eu nunca mais consegui dormir direito. Eu tentei esquecer, tentei me convencer de que não foi minha culpa. Mas agora, ele olhou para Vera, finalmente, e sussurrou. Se você está aqui, então o que aconteceu naquela noite? O silêncio caiu sobre nós. E então, Vera riu. Baixo, quase um sussurro. Oh, Daniel, como você é egoísta. A chama da vela oscilou. Você realmente acha que eu morri por sua causa? Você me dá muito crédito. Daniel piscou, confuso. Mas, então? Ela inclinou levemente a cabeça. Eu não morri naquela noite, Daniel. O ar pareceu ser sugado do ambiente. O quê? Ele quase gritou. Vera suspirou, pegando a vela novamente e caminhando até ficar a poucos passos dele. Eu ainda estava viva quando os médicos declararam minha morte. Meu coração parou, sim, mas eu ainda sentia tudo. Eu ouvi as máquinas apitando, ouvi os médicos correndo. E então, ouvi o silêncio. Minha pele se arrepiou. Eles me enterraram, viva. A vela tremulou de novo. Minha boca ficou seca. Mas como? Gaguejei. Vera sorriu, mas era um sorriso carregado de dor. Não sei quanto tempo passei na escuridão. Meu corpo estava preso, minha mente gritava. Eu queria respirar, queria me mover, mas não conseguia. Daniel levou as mãos ao rosto, como se estivesse prestes a desmoronar. Meu Deus! Mas eu escapei, a voz dela se tornou mais fria. De alguma forma, alguém me encontrou. Eu acordei num hospital longe daqui, sem documentos, sem identidade. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele.
Você realmente acreditou que tudo foi tão simples? O silêncio era absoluto. Daniel caiu de joelhos. Eu não sabia. Ela inclinou-se, encarando-o com um olhar gélido. Agora sabe. De repente, a vela se apagou. O cômodo mergulhou na escuridão absoluta. Vera? Gritei, tateando no escuro. Acendi a luz do celular, iluminando o ambiente. Ela não estava mais lá. Daniel ainda estava no chão, em choque. Eu corri até a porta da frente e a abri, olhando para a rua. O vento frio cortava minha pele. Nada. Apenas a noite silenciosa. Vera tinha desaparecido, mas sua presença continuava ali. E, naquele momento, entendi que ela não queria vingança. Ela queria que Daniel vivesse o resto da vida sabendo a verdade, o verdadeiro peso da culpa. E ele nunca mais poderia fugir dela. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!